E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 5º episódio da nossa 4ª temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, o Não Pode Chorar, onde nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas, e o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Você pode encontrar a gente em todos os tocadores de podcast e a gente publica os nossos episódios todo domingo. Na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com, você encontra os links para todas as formas de nos ouvir. Escolha a que for mais confortável para você. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que, na maioria dos tocadores, você será direcionado para a postagem original. Lá, você também encontra os links para todos os perfis pessoais e oficiais. Siga @Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar os lambejos do Titi, o nosso cão podcaster. No finalzinho da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com a continuidade deste projeto. Acesse picpay.me/Não Pode Tocar e contribua com R$1, R$2, R$5 mensais ou qualquer valor esporádico. Antes de ir para a pauta do episódio de hoje, só mais 2 indicações. A Ana Rush voltou com um podcast chamado Incêndio na Escrivaninha, agora com as vozes de Vanessa Guedes e do Thiago Ambrósio Lage. Cada episódio deles é um brinco. Na descrição do episódio você encontra o link para começar a ouvir o Incêndio, que faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Outra indicação é o Pindorama. A gente falou por alto durante a gravação, então fica essa recomendação. Lá no Pindorama, a gente conversa a cada episódio sobre um conto da recente ficção especulativa nacional, publicado em revistas de acesso gratuito. Sem mais recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual a Fabiana, a Ana Rush, a Lívia Rangel e eu conversamos sobre escrita criativa e escrita acadêmica. Bora lá! Pode já começar uma apresentação, né? Se quiser já começar se apresentando, Lívia. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia Rangel, eu sou historiadora, sou professora, atualmente estou envolvida com alguns projetos culturais, entrando um pouco na temática do audiovisual também. Eu estudo gênero, história dos feminismos, eu tenho um projeto no Instagram que é o Mulheres de Escrita, que é um perfil coletivo, né? Nós somos 8 mulheres e essas mulheres escrevem resenhas sobre autoras mulheres, então a gente está já quase completando um ano desse projeto. Atualmente também estou com um projeto pela Leodir Blanc, que é o Palco História, que é sobre histórias de mulheres capixabas. Esse é parte de um projeto maior, que é um projeto que pretende investigar histórias de mulheres no Brasil, principalmente mulheres do início do século XX, final do século XIX, e é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Assim, foi um programa em que você comentou mais até sobre a sua pesquisa na
na nossa temporada passada, que veio a ideia desse episódio, do episódio de hoje, e que na época, até conversando com a Fabiana, a gente pensou, a gente tem que continuar, tem que ter um episódio seguinte para continuar essa conversa, e o primeiro nome que veio na cabeça pra gente poder dar essa continuidade foi o da Ana Rusch. Tudo bom, gente? Muito bom estar aqui. O Rodrigo já tinha falado sobre a Lívia, então muito legal estar aqui contigo. Fabiana também, que demais, o Tiwi. Bom, eu sou escritora, sou pesquisadora, fiz doutorado sobre ficção científica, feminismo e utopia, trabalhei com a obra da Margaret Atwood, com a Ursula Le Guin. Trabalho bastante com escrita, porque sou docente na área de escrita criativa, né? Dou cursos livres, não tenho nenhuma vinculação à instituição universitária fixa, mas, né, não sei se talvez volte a ter um dia, mas estou feliz, assim, desse jeitinho. Gosto muito de acompanhar pessoas que escrevem, e isso faz parte, assim, do meu cotidiano, então estou muito feliz de estar aqui, ainda mais discutindo esse tema que causa tanta angústia nas pessoas, né, talvez deveria causar menos. Isso vai ser até importante gravar isso para Fabiana e para mim também, porque essa é uma das coisas que a gente discute um com o outro, e aí um pouco dos motivos dos impulsionadores das nossas pesquisas aí desde 2012, pelo menos, né, Fabiana? Quer se apresentar, Fabiana? Eu faço parte do Não Pode Tocar, né? Eu fui pega de surpresa, vou me apresentar, deu um branco. Aquele momento, né? Eu estou trabalhando agora com educação à distância, né? Fazendo uma pós em educação à distância e o doutorado em literatura infantil, né? Em arte, mas voltado para pesquisa de literatura infantil. E essas discussões, né? Sobre escrita, elas me interessam demais, não só por agora eu estar escrevendo a tese e eu estou completamente travada, e aí toda vez que eu travo e entro em pânico, o Rodrigo diz, Fabiana, vai puxar uma linha, vai costurar, vai fazer um pão, vai fazer qualquer coisa que você vai estar escrevendo. E aí toda vez que ele fala isso, eu volto nas outras conversas sobre escrita, e eu acho que é um pouco por isso também que a gente está aqui hoje, né, afinal de contas, o que são essas escritas. O modo como eu queria começar esse assunto é, de certa maneira, uma apresentação, porque fala um pouco dessa angústia que a Ana comentou agora. Tem uma coisa que eu acredito que bate muito com a experiência de muita gente que desenvolve pesquisa acadêmica em humanidades. Isso acontece comigo, então eu vou imaginar que aconteça com muitas outras pessoas e continue a acontecer por aí. Quando eu entrei para a graduação e até o final do mestrado, eu praticamente abandonei a escrita de ficção, que é algo que eu carregava comigo desde muito jovem. E eu não posso dizer que eu abandonei a escrita criativa, porque fiz graduação em artes, eu continuei a desenvolver projetos em arte, materiais educativos, de exposições, crítica para jornal, texto curatorial, e nessas modalidades de texto eu me sentia mais livre, mais à vontade, para escapar daqueles parâmetros que eu tinha aceitado como próprios do que seria uma escrita criativa, uma escrita acadêmica. As obrigações com tais e tais parâmetros, elas até podiam não existir de verdade, de fato. Ao menos não do modo que me obrigasse a seguir aquelas normas rígidas. Uma das coisas que pesavam muito para que eu seguisse essas normas de escrita acadêmica mais tradicionais era uma sensação de que o ambiente de pesquisa em artes, ele fazia e faz questão, isso é uma percepção que eu ainda tenho, de se afastar da escrita criativa para demonstrar, e entre muitas aspas, aí, uma certa seriedade. Hoje, esse tipo de esforço para afastar o texto acadêmico do texto criativo costuma me causar uma impressão forte de infantilidade. O texto de humanidades, mais voltado para o científico, aquela escrita apontada, e a escrita apontada como poética, são coisas que se misturam quando você respira literaturas, né? Eu acho que a gente vai se voltar aqui nesse episódio, muito nessa conversa, para essa mistura. A gente vai falar muito de mistura. Só que antes de falar de mistura, eu queria perguntar já para Ana, quando você fala de escrita criativa, do que você está falando? E quando você fala de escrita acadêmica, do que você está falando? Achei muito legal o que você trouxe. Boa pergunta. Eu acho que, assim, né, existe não ficção, existe narrativa e existe poesia. Eu gosto dessa distinção. E na não ficção, nós temos vários estilos de não ficção, ou várias formas literárias da não ficção. Então, nós temos um estilo acadêmico, vamos dizer assim, mais engessado, mais sisudo, com um estilo clássico de citações,
questões, exposição de argumento, desenvolvimento de argumento, conclusão, né, e síntese. E a gente tem um estilo, por exemplo, mais ensaístico. Ainda nesse grande mundo aí tem também as resenhas de jornal e vários outros, né, divulgação de post para blog. Então a gente tem muitos universos na não ficção. E uma coisa que a gente esquece, que eu até queria advogar pelos textos mais sisudos ou que são mais engessados, porque às vezes a gente esquece qual que é o motivo deles existirem no mundo. A gente só vê o sofrimento por trás, né? Fazer aquele monte de dissertação, escrever com aquele jeito chato e tal. Porque esses textos, assim como, por exemplo, uma petição inicial de um advogado, uma sentença de um juiz, um laudo médico de algum perito, eles são feitos dessa forma para apagar um pouco o excesso de autoria por trás. Então, é uma forma textual que busca mostrar mais o conteúdo e menos a forma de expressão das pessoas. E eu, sinceramente, em algum lugar do meu coração, eu gosto muito desse tipo de texto, porque imagina que loucura se todo mundo fosse escrever igual o Lacan, que todo mundo fosse colocar muita personalidade no texto. Eu digo Lacan porque é o Lacanzinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ele tem muita personalidade, é super difícil de ler, né? Uma escrita extremamente, eu acho, quem é da psicanálise está ouvindo a gente, que me perdoe aí, mas eu acho um tipo de texto muito difícil de entrar, é como se tivesse que fazer um curso para começar a entender a linguagem do Lacan. Então, existe nesses tipos de forma textual em que tem muita personalidade de quem está escrevendo, também esse arrobo que eu acho um pouco egóico e é meio chato, porque às vezes a gente só quer saber o conceito de, sei lá, o conceito de estranhamento para não sei quem. Então, você só quer saber rápida a informação, né? Você está fazendo uma pesquisa. Você até pode ler muitos artigos, mas às vezes uma forma literária, uma forma de escrita de não ficção, que não é literária, né? Ela sendo mais, vamos dizer, focada no conteúdo, né? Menos no emissor, no destinatário, é legal para escutar. Uma forma muito gostosa de ler às vezes, né? Então, as formas de não ficção, o ensaio, enfim, tudo isso, elas existem para atender um propósito do mundo, né? Então, eu acho que todas elas são válidas, o que depende é você saber quando usar, lançar mão de cada uma para cada situação. Lívia, como é que você, pra você, assim, como que você diferencia na sua atuação mesmo essas duas formas? Porque você também é uma pessoa que trabalha diretamente com a escrita acadêmica e até no episódio anterior você comentou que tinha sido um outro empreendimento agora de pesquisa começar a se voltar para a escrita criativa, né? Para dar mais atenção disso depois de uma longa história de pesquisa acadêmica. Foi bem nesse sentido mesmo, Rodrigo, que eu conversei com a Fabiana, e é um processo, né? Um amadurecimento que eu tenho feito, que eu sempre enfrentei muitas barreiras no universo acadêmico com o meu estilo de escrita, né? E eu entendo muito o que a Ana está falando, que a gente tem que ver esse lado também da necessidade de um texto científico, porque ele respeita determinadas regras, que a escrita de ficção não necessariamente, né? A escrita de ficção é uma escrita imaginativa, ela parte, né? Ela pode partir da realidade desse referencial, mas ela não precisa de ser fiel a essa realidade, ela é mais uma representação. A ciência, ela pressupõe que você parte de um lugar objetivo, que você tem um problema, uma questão, em que você vai determinar a sua escrita a partir de métodos, né? Só que quando a gente fala da área das humanidades, isso fica muito complexo. Quando a gente vai discutir a história, porque eu sou da área de história, então eu me sinto à vontade de falar desse lugar. Quando a gente fala da produção historiográfica, isso é muito, há uma tensão nisso, né? Do que é a escrita acadêmica e dividindo, fazendo uma separação muito rígida entre o que é literatura, falando de um modo geral da literatura, da escrita literária, seja ela poética, seja ela romancista, e a escrita acadêmica historiográfica. E, na verdade, isso vem... Aí a Ana falou de uma questão que logo aqui também das minhas pesquisas, discutindo o feminismo, né, discutindo a história das mulheres, esses movimentos não só de história das mulheres, mas também o movimento negro, né, os grupos excluídos socialmente e automaticamente também excluídos das epistemologias, eles passam a questionar isso. Falar assim, essa escrita científica, ela serve a quem? Por que essa escrita científica, ela nunca quer abrir mão do sujeito neutro, né? Da impessoalidade. Então, apagando o autor, você automaticamente apaga experiências, e as experiências dentro das humanidades, elas são fundamentais. Elas são fundamentais dentro da escrita acadêmica e elas são fundamentais na escrita de ficção. Então, eu costumo ler muito
muito autores que estão falando da escrita. Então você pega tanto autores da literatura quanto da história, em que eles vão se debruçar sobre o exercício da escrita. E aí é bastante libertador, porque em primeiro lugar, você tira do pedestal autores canônicos, que você acha que são gênios que nasceram assim, e que não há todo um processo de sofrimento também, de embate, inclusive de encontrar a tal da voz literária, que é muito difícil encontrar um tema de produção escrita, né, no romance, e muitos deles se sentem mais à vontade, às vezes começam na literatura e depois se embrenham pela raio, por exemplo, porque sentem falta desse lugar em que eles partem da própria experiência, que podem falar abertamente sobre o universo, o contexto social, sobre as questões que os atravessam também como indivíduos, né? Então, na historiografia, a gente tem uma vertente mais recente, desculpa entrar assim, nesse universo acadêmico, parece que eu estou dando aula, mas não é a intenção, é mais para falar sobre essas minhas angústias dentro do universo dos cânones acadêmicos, do que se exige para uma escrita de uma tese, de uma dissertação. E aí a gente tem uma vertente hoje na historiografia que se chama meta-história, e ela é muito abandonada. As pessoas olham para essa historiografia, para essa corrente de pensamento, de maneira muito suspeita. E o que diz essa corrente de maneira assim bem ampla é a seguinte: história e literatura, elas se atravessam. A história também é um gênero literário. Quem escreve aquela produção acadêmica, ela também parte de um recorte, ela tem que fazer seleções e ela escolhe um estilo de escrita. De preferência, né, para serem levados mais a sério, como você falou, Rodrigo, essa seriedade, né, essa cientificidade, essa neutralidade, optam pela terceira pessoa, então você falar da pesquisa, né, você colocar a pesquisa como sujeito da escrita, como se a pesquisa tivesse sido realizada sozinha, ninguém estivesse por trás, mas a história e a literatura são gêneros muito semelhantes. Aí pegar um historiador, fundador de uma corrente super renovadora na historiografia, que é o Mark Bloch, que ele falava o seguinte: olha, para escrever ciência, você não precisa desaparecer como sujeito da escrita, você precisa de rigor acadêmico, mas na hora de escrever, você tem que ampliar o máximo possível e trazer o seu conhecimento para perto das pessoas. Então, a intradutibilidade, assim, você tornar um texto hermético serve a quem? Porque nós estamos falando de relações de poder. Então, quando a gente fala dessa escrita acadêmica, a gente está falando de grupos fechados, né, muito elitistas, que estão produzindo conhecimento para os seus pares e estudam, por exemplo, populações indígenas, ou não estudam, né, simplesmente apagam essas pessoas, e são pessoas que aparecem ali, a massa aparece nesses textos de maneira muito dissolvida. Então, tem que pensar a escrita como relação de poder. Me parece que não dá para dissociar. O que é escrever, a gente falando num país, desculpa agora politizar a coisa, mas nós estamos falando de um país que a maioria da população ainda é analfabeta, você tem um analfabetismo também estrutural no Brasil. A escrita, ela é ainda uma ferramenta de poder, né? Quem pode escrever e escrever bem, escrever com sintaxe, escrever a coisa, ainda nós temos um país cuja educação é abandonada. Então, a gente tem que trabalhar a escrita de maneira democrática. Então, nesse sentido, para mim, tem sido um exercício muito, muito gratificante, embora desafiador ao mesmo tempo, porque tem esses embates, mas de olhar para a minha escrita de maneira um pouco mais generosa. Não exigir tanto de mim nesse sentido e acreditar que essas rupturas, elas têm que partir do nosso exercício de confronto. Porque se a gente abaixar a cabeça o tempo todo e ficar reproduzindo um modo de escrita de uma tese, de uma dissertação e mesmo de uma monografia, isso não muda jamais, porque a tendência dentro da universidade é você formar pessoas iguais, né? Aquelas que vão defender os mesmos pontos de vista. E o que eu tenho encontrado por aí, justamente nesse momento de conversar com uma pessoa da escrita criativa, conversar com uma pessoa formada na área de artes, é outra coisa. Nós somos absolutamente multifacetados e a escrita, ela tem que ser atravessada por tudo isso. Então é um exercício de ruptura, difícil. Enquanto vocês falavam, eu ficava me lembrando das experiências diferentes de editar pessoas diferentes, como editor de periódico acadêmico. Eu não consigo deixar de reparar nas origens distintas dos textos quando eu recebo para editar e os vícios que eles contêm ou não. Normalmente, quando eu pego, você falou da realidade brasileira nesse sentido, eu acho que isso reflete um pouco nos nossos textos acadêmicos também. Cada vez mais se torna frequente que eu pegue para editar textos de gente de fora e eles têm mais liberdade no trato com a mistura entre essas duas escritas. E doutores e doutoras daqui que eu pego para editar têm um pouco mais de dificuldade de fazer essa quebra, mas ao mesmo tempo tem que cumprir com certas exigências que
que eu sei que alguns desses acadêmicos e acadêmicas lá de fora não cumprem como essa demonstração de que todas as referências estão corretas ali, de que aquela edição da revista vai ter que ser muito bem avaliada, e aqueles vícios que eu observava na graduação e depois no mestrado, eu continuo a observar no trabalho de editor. Um receio muito grande de fazer essa quebra que a Lívia comentou agora no final, mas ela vem em algum momento. É uma das felicidades que nesses últimos 7 anos como editor de periódico acadêmico dá para observar é em pesquisadores e pesquisadoras que eu tenho editado subsequentemente. Eles mandam textos todo ano para a revista, eles têm uma sequência da pesquisa e eu consigo perceber esse crescimento na liberdade deles de tratar com a forma do texto. Isso é muito gostoso de perceber, de notar. E eu estava pensando em como que eu era viciado nisso também na graduação. Na época eu conhecia a Fabiana, assim. Outro dia eu parei no episódio para ler um trecho da minha dissertação e a primeira reação da Fabiana foi comentar: nossa, como que seu texto mudou? Como que você não escreve mais desse jeito? Ela não falou com essas palavras, mas eu senti que você queria dizer isso, Fabiana. Como que você não escreve mais desse jeito feio e travado? E na época que a gente se conheceu, eu estava terminando a graduação e eu fazia uma pesquisa para comparar Heidegger e Arthur Danto. E eu só fui perceber uma coisa, um detalhezinho muito importante, quando eu chamei para minha banca uma professora, Gisele Ribeiro, que ela é completamente anti-essencialista, ela realmente não gostava do Heidegger. Depois de 2 anos de pesquisa que o meu orientador exigiu, para você quer trabalhar com Heidegger e Danto, então a gente vai ter que fazer a sua monografia, que vai ter que ser uma pesquisa mais ampla. Vamos fazer 2 anos de pesquisa para isso. 2 anos pesquisando aquilo, mergulhando naquele tipo de escrita, e quando a banca pegou, tudo que essa professora marcou dizia respeito a ironias do texto. Todas as partes mais sisudas do texto, elas estavam ok, mas as partes que entrava ironia, as partes em que eu aparecia como autor do texto, elas estavam marcadas. Não necessariamente como uma crítica, mas para pontuar para onde que o texto poderia ter ido e não foi. E aí que eu percebi o meu problema, o meu embate ali, a minha dificuldade de lidar com isso. Porque eu ficava tentando emular a escrita do Heidegger. E eu acho que é um dos casos que cai no que a Ana comentou agora há pouco com o Lacan, por exemplo. Sabe, você mergulha muito num tipo de escrita durante a pesquisa e você começa a emular algumas coisas. Às vezes de forma consciente, às vezes não. Mas a gente até começa a perceber que um texto que a gente passa a achar bonito, a gente passa a gostar daquele tipo de texto que a gente pesquisa, e às vezes esse texto acadêmico. Então a gente também começa a encarar o texto acadêmico como a gente encara um texto criativo, porque a gente começa a perceber características estilísticas nos autores que eles nem sempre têm a intenção de passar esse tipo de mensagem com aquele texto mais carregado e que precisa ser específico. Outra coisa que eu lembrei nisso também, com o caso do Lacan, é que tem um leitor de Lacan e também crítico de arte argentino, que é o Oscar Massota. Eu adoro perceber a diferença nos textos do Oscar Massota, porque quando ele está fazendo as releituras lacanianas dele, é um texto muito lacaniano. E quando ele pega pra fazer crítica de arte, pra escrever teoria da arte, é uma coisa completamente diferente. Parece que são 2 autores diferentes. Isso me leva a pergunta pra Fabiana, porque a Fabiana, ela durante a graduação e depois no mestrado também, ela pesquisou com autores medievalistas. E eu acompanho o texto da Fabiana e eu sei que o texto da Fabiana durante muito tempo era um texto que emulava esses autores medievalistas também. E do final da graduação a gente fez iniciação científica junto, lendo os escritos de Hélio Oiticica, que é um universo completamente diferente. E era inevitável perceber ali uma ruptura com isso, assim. Peraí, como é que eu vou lidar agora com textos de medievalistas que estão presentes na minha escrita, ao mesmo tempo em que eu já estou começando a exercitar uma escrita criativa a partir do Hélio Oiticica. Então essa misturada toda aqui, que é quase inevitável na minha cabeça, é para voltar para Fabiana e perguntar como é que ela, hoje, depois de todo esse tempo estudando também Hélio Oiticica e escritos de artista, ela passa a encarar toda a teoria, a leitura dela de medievalistas, de historiadores muito mais sisudos, quando ela sabe que pode quebrar esse texto. Acho que eu começo a encarar como tudo numa mesma massa de pão, sabe? E aí soma também agora no doutorado, com outras referências que são da educação e da literatura infantil, como que a minha própria escrita ela se modificou, mas o modo
como eu leio também. Enquanto a Lívia estava falando e pensando nessa sua pergunta, né, de todas essas referências que vêm para mim, se a gente pensa essa escrita atravessada pela ideia de experiência, eu fico me perguntando qual que é a experiência do escritor como leitor e do escritor dentro da própria escrita, né? Como que essas experiências, elas se modificam não só no tempo, mas do próprio modo como a gente às vezes está escrevendo ou está começando a própria escrita, né? O modo como a gente às vezes sai até do branco, né? De você não conseguir encarar aquela folha ali que ainda não tem nada escrita. Antes, eu acho que quando eu estava nessa escrita mais da graduação, no começo, principalmente antes da iniciação científica, ainda tinha muito daqueles jargões da impessoalidade, mas não no sentido, como a Ana disse, de você compreender a utilização daquilo de uma forma prática, né? Daquilo como um objetivo específico, mas era uma impessoalidade, uma tentativa de imparcialidade para que aquela descaracterização desse seriedade. Então vinham aqueles vários jargões, né? Um em cima do outro. É bom lembrar que trata-se de, não se pode esquecer, enfim, né? E aí de repente encontrar os escritos de Oiticica, que era um verdadeiro labirinto, que ele juntava várias referências, aos poucos a gente via, né, e conseguia dentro da própria escrita compreender que tinha várias referências ali no meio, e que ainda era Hélio de Sica também escrevendo, o modo como escreve, o modo como pontua, e essas coisas foram se somando, mas não se sobrepondo uma outra, mas se tornando também partes de uma referência possível. E aí agora no doutorado, trabalhando com a escrita e com a leitura de livros infantis e as ilustrações, né, todo esse formato do livro, a ideia de livro, a minha própria escrita também se modificou de novo. É como se cada vez que a gente vai explorando um outro universo, essas escritas elas vão se modificando, porque a nossa experiência se modifica. E isso é muito, muito importante, assim, de conseguir entender que a escrita, ela não se prende a uma forma só de expressão, no sentido de se pensar que você está ali expressando uma ideia, expressando um conteúdo com a objetividade para se chegar a um leitor ou um alcance específico, mas que você também faz parte dessa escrita. Quando, principalmente das últimas leituras que eu fiz agora pro doutorado, que eu comecei a ver como que na escrita de livros infantis, por exemplo, de pensar como que eu não posso me esquecer que eu também estou no texto, né? Eu faço parte do texto também como escritora. Em alguns livros infantis, o narrador ele pode articular essa aproximação ou o distanciamento com o leitor. Por exemplo, às vezes a gente tem um assunto muito delicado, como a violência infantil, né, que precisa, assim, lógico, a gente ter esses livros sobre violência infantil, abandono, morte, porque são assuntos da nossa própria realidade, mas que o modo como esse livro ele é trabalhado faz com que o narrador muitas vezes deixa a criança num universo um pouco mais distante daquela cena do que acontece. É como se o narrador ele conseguisse trazer a criança para uma observação um pouco mais distanciada, né? Ela faz uma observação e não uma absorção de uma forma direta daquilo que está acontecendo. Então ela não sofre da mesma forma com o personagem. Então tem um distanciamento de acordo com aquele narrador. Agora tem outros livros que você quer jogar a criança na experiência. Então o narrador muitas vezes vai ser o próprio personagem principal. Então a criança ela tá ali vivenciando aquela mesma experiência. E quando eu comecei a pensar sobre essas relações que acontecem dentro do livro infantil e dentro de literatura não ficcional, isso também modificou a minha experiência, sabe, de escrita e de leitura, porque você lida com a forma narrativa, igual a Lívia falou, né, a gente tem essas aproximações do modo como o texto ele pode ser utilizado como um estilo, e ao mesmo tempo a gente vai absorvendo essas ideias e vai modificando a forma como a gente pensa essa relação com a própria escrita. Falei isso do desbloqueio, porque muitas vezes um modo como eu desbloqueio vai ser diferente a depender das situações, né? Antes talvez eu desbloqueava mais pensando em uma produção que ela era artística, igual a gente estava no coletivo monográfico, né? Quando a gente estava produzindo as exposições e tudo mais, era de uma forma. A escrita ela vinha junto da produção artística. Agora a escrita ela vem muito num sentido de experiência do próprio cotidiano, até porque a gente está no meio de uma pandemia, então as relações elas se modificaram muito. Então às vezes eu tô pensando em comida, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comida, né? Tô vendo ali um dorama
cinema, enfim, consumindo outras produções, e ao mesmo tempo estou pensando na tese, estou pensando numa escrita que ela vai ser acadêmica, mas ela não necessariamente precisa se fechar dentro de uma ideia acadêmica tradicional. Talvez, quando a gente estava falando dessas diferenciações, talvez entre escrita criativa e escrita acadêmica, esses dois pilares, né, de pensar o procedimento metodológico e o leitor em potencial, são duas coisas que direcionam muito a escrita. Como que você vai escrever? Muitas vezes esse texto acadêmico, eu acho que eu pensava muito isso durante a graduação, o texto acadêmico, ele vai conversar com a comunidade acadêmica. Então, são os professores, os pesquisadores, os estudantes, e vai ser dentro daquela linguagem específica. E ela acaba se tornando um tanto cansativa porque ela já não faz mais parte da mesma forma que ela faz hoje do nosso cotidiano. As nossas realidades, elas se modificaram, então a escrita, ela também se modifica nesse sentido, né? Eu acho que o modo como eu passei a ler não só os livros, as referências, e conseguir fazer essas conexões entre os autores, mas também com as situações cotidianas, fez com que minha escrita, ela se modificasse completamente. Então, eu não vou mais fazer uma escrita que ela traz apenas os autores, no sentido de citação, mas que também traz a referência de mundo para dentro da própria escrita. Se eu escrevo uma tese, eu estou escrevendo uma tese pensando que tem gente lendo a tese, mas que ao mesmo tempo tem alguém ali com o livro na mão, ou que tem alguém folheando esse PDF, então tem todas essas relações junto. Explicar para o leitor o que é coletivo monográfico também, né? Porque acho que a gente nunca citou aqui. Coletivo monográfico era o nosso grupo, ou é o nosso grupo, porque a gente nunca cancelou o grupo, a gente nunca falou que ele acabou, mas era o nome do coletivo de artistas que a gente integrava para propor projetos de arte, fazer exposições. Então quem quiser saber alguns dos trabalhos, conhecer alguns dos trabalhos, vai lá no notamanuscrita.com, acessa o menu que tenha os trabalhos que a gente fez como coletivo monográfico. E você está falando, e eu pensando agora nas expectativas que a gente tem com relação, não só ao que a gente pesquisa, mas a gente não fala tanto de certas expectativas que a gente passa a ter quando a gente conhece as regras. Isso tem me questionado muito participando de grupos de leitura, de clubes de leitura, de literatura, e eu tenho percebido muito que no momento de discutir um conto, um livro, aparecem muitas dessas expectativas do público leitor. Peraí, esse conto não cumpriu com essas normas aqui, que eu já sei que são normas, são dicas, são normas da construção da escrita criativa, da escrita ficcional. E normalmente quando o texto não cumpre aquilo, é encarado como um ponto negativo. Isso tem se tornado cada vez mais frequente nesses grupos de discussão, e durante também as nossas análises no Pindorama, a gente sempre analisa um conto lá, essas expectativas elas aparecem. O que a gente vai considerar aqui como um ponto negativo para essa escrita criativa, para a escrita ficcional? A gente está acostumado, às vezes, a pensar isso com relação à escrita acadêmica. Essas aqui são as regras, e se escapou das regras, eu sei que isso aqui é um erro. Se essa referência aqui, ela não está feita de modo correto, eu posso considerar um erro. Se essa análise ela foi feita de modo enviesado, eu vou considerar um erro. Se essa metodologia não está explicitada de um modo que o leitor possa compreender, eu vou considerar um erro. Mas então, a gente começou a ter certas expectativas que são muito baseadas nessas regras, assim. Uma das que me incomodam muito com relação à leitura de ficção, e aí vou pensar para a ficção científica, que é o que eu tenho mais lido da ficção brasileira agora, parece um pecado quando sobra texto. Parece um pecado quando algumas partes do texto não têm função. E aí eu me pergunto, se nessas expectativas as pessoas não estão deixando de aproveitar o texto. Se aquela parte do texto ela parece inútil para a narrativa, então você está com a expectativa de que todas as partes tenham uma função, elas sejam úteis para a narrativa em algum sentido. De modo similar com as minhas orientandas, principalmente, eu tenho que bater muito o pé para que a pessoa aproveite o texto acadêmico. Você está lendo um artigo que ele demorou muito tempo para ser construído, e a pessoa escreveu com dedicação, e ela leu muito para poder escrever aquele artigo, e eu separo um material que tem uma preocupação com a forma, essa pessoa gostou de escrever aquilo, aparentemente, e eu não quero só que você procure uma informação naquela escrita acadêmica, eu quero que você possa aproveitar aquela escrita, porque também é gostoso ler acadêmico. Também é divertido ler acadêmico. E isso pra mim já é uma distinção que ela não existe, da escrita acadêmica pra escrita criativa. Pra mim as duas elas têm que ser divertidas de ser, elas têm que me entreter em algum sentido. Mas eu fico tem as expectativas de regra, e elas são as que mais têm me incomodado nesse momento. Eu não sei se de tudo que a Ana tava anotando ali, que eu vi ela anotando algumas coisas, eu caí um pouco nisso também. Quais as expectativas, e como que você lida com as expectativas da escrita criativa e da escrita acadêmica, como leitora e como escritora também, né? Então, não, tô adorando ouvir vocês. Não, até falando uma coisa que a Lívia trouxe, e
que eu acho que é muito legal, né? Essa coisa de se marcar, eu também acho que sempre a gente está implicado no texto, né? Isso é óbvio, mas não parece tão óbvio, né? Então até entendo isso que você trouxe aqui, adorei te ouvir. E pegando um pedaço que eu não se prende a uma forma só de expressão, né? Que a Fabiana mencionou, eu acho que talvez um problema central em toda essa nossa conversa aqui, que acho que talvez seja isso que provoque a dor e a angústia das pessoas, é que a gente não tem a liberdade de escrever em várias formas literárias diferentes, né? Porque, por exemplo, a divulgação científica. Geralmente, o que a pessoa gostaria de fazer é um texto de divulgação científica, é dialogar com um público amplo, né? Dialogar com muitas pessoas, e não só com aquela pequeníssima comunidade de, sei lá, no meu caso lá, imagina o conceito de ficção científica, uma coisa super chata. Cada crítica, cada pessoa que escreve tem um conceito, aí você fica lendo lá o conceito não sei quem, aí um pega o Darko Suvin, aí outro pega da não sei o quê, né? Que aí eu acho que faz sentido ser nessa forma bem objetiva, com menos marcação, embora você fale desse sul global e tudo mais, mas ao mesmo tempo, será que não é super interessante eu, por exemplo, ter um diário de pesquisa e publicar esse diário de pesquisa, né? Por que as outras manifestações de pensamento, que não são narrativas, não estou falando do domínio da narrativa, eu acho que todo mundo tinha que escrever narrativa também, tinha que escrever poesia, se exercitar em outras capacidades das formas literárias de pensamento, enfim, de criatividade. Eu gosto muito de fazer quase todas, né? Esse é um problema, é uma vantagem da minha vida, porque escrevo poesia, escrevo narrativa, escrevo não ficção, principalmente para trabalhar é mais não ficção. Mas eu acho que o que falta também é a gente ter essas liberdades de ser levado a sério, de ser levado a séria em produções que são além da tese, além do artigo científico, que tem o seu lugar e tem o seu propósito. Mas, por exemplo, eu converso muito com o pessoal que faz turma sei lá, do meu ateliê mesmo de escrita de não ficção. O que as pessoas querem no fundo é fazer um livro de divulgação científica, sabe assim, um livro para dialogar com qualquer pessoa que goste daquele tema, né? E por que isso não tem lugar nas nossas academias, né? Eu acho que essa que é a pergunta principal. Por que é tão difícil de publicar livros de divulgação? Se vocês pegarem, tem livros super badalados, publicados por grandes editoras de médio porte maravilhosas, que eles vêm tudo da gringa. Por que o nosso conhecimento mais divertido, ou mais ensaístico, mais voltado a uma divulgação científica, não está nessas casas, ou não está, por exemplo, na ponta final das linhas de fomento de pesquisa, né? Então, acho que esse é um problema crônico, assim, que é a pergunta, né? Quem te lê? Quem lê o texto? E essa pergunta é muito importante, porque dependendo de quem lê o texto, ele tem que ter um conteúdo, dependendo do conceito lá de ficção científica. Se for lá meus amigos, lá de um determinado período, amigos de um determinado grupo de pesquisa, eles vão querer saber, sim, qual que foi a construção que eu fiz, da onde que eu tirei tal palavra, qual que foi a linha que eu abordei. Então, o arcabouço lá de um monte de citação vai ser importante para aquelas pessoas. Mas para outros grupos de amigos que querem, sei lá, discutir o que é ficção científica de uma forma mais ampla, eu vou ter que fazer de forma ampla e trazer de uma outra forma a exposição, talvez até mais sexy, porque essas pessoas não estão apaixonadas necessariamente pelo assunto como, sei lá, eu tô, outras pessoas estão, né? Então é muito interessante que talvez o que a gente precisasse ter é esse eco para formas de não ficção menos duras, desmarcadas. No caso, eu gostei dos exemplos que a Fabiana trouxe, das expressões que é feito por aí, assim, né? E aí isso tem a ver com a expectativa. A expectativa é quem vai te ler? Pra que você tá escrevendo esse negócio? E isso causa muita dor, porque na ficção científica, desculpa, olha que ato falho. Na pós-graduação, quem vai te ler, no caso da elaboração de uma tese, você sabe, é a fucking banca. Então, assim, é uma expectativa muito pequena. Imagina que tem poucas pessoas ali que você vai ter que contemplar com aquele texto. Não, né? Por que talvez a gente não pense, em vez de focar na tese, entrega a tese, mas da tese já tira um livro de divulgação científica? Como é que esse livro teria que ser para ele atingir mais pessoas, para ele conversar com um grupo maior, né? Para ele ser mais sexy também. Então, eu acho que essas são as grandes expectativas de quem escreve, né? Falando desse receio, mandar um beijo pra Vanessa Guedes. Outro dia ela pegou o link da minha dissertação e a primeira reação que eu tive foi essa: será que eu cometi algum grande erro? Fica essa angústia, né? Nossa, aqui eu não posso cometer erros. Então talvez na escrita criativa eu possa cometer erros. Aqui fica aquela sensação, se eu cometer um erro, vai ser algo mais grave. A pesquisa anda, a pesquisa muda, você muda. Você vê que você falou tal coisa e depois você reviu, né? O tempo é maravilhoso.
Eu passo até para a mesma pergunta para a Lívia, assim, se das suas expectativas com relação ao seu retorno ao tratamento agora com a escrita criativa também, com essas discussões, formando esses grupos e tudo mais, se você percebeu muito essa diferença. Peraí, olha, o que eu já esperava e já conhecia da minha vida acadêmica e agora, peraí, o que eu vou esperar e o que eu posso conhecer mais me expondo como uma pessoa que trabalha com escrita criativa? Bom, você fez uma pergunta existencial aí, porque essa tem sido a minha grande questão nos últimos tempos. E, bom, eu não vou mentir, porque, embora eu tenha trabalhado com algumas rupturas, eu sou uma pessoa muito disciplinada em alguns aspectos. Eu acho que na minha própria fala vocês devem perceber que há uma contradição, porque eu estou falando de uma liberdade de escrita, mas na minha fala eu me expresso de maneira bastante acadêmica, né? Isso é uma contradição que eu carrego, porque já estou há quase 15, né, anos na universidade, e eu não sou absolutamente descrente da universidade. Né? Eu acho que a universidade ela precisa se reinventar, ela precisa ser mais acolhedora, ela precisa entender quem é o sujeito da ciência, né? Não pode haver essa exclusão como acontece na universidade. A universidade ela é muito seletiva, ela simplesmente aborta talentos, né? Isso acontece demais. Então essa é uma questão que eu carrego porque a universidade é a minha casa, eu me sinto bem lá dentro, gosto de estar lá, mas eu tenho muitas críticas. Então, em relação às expectativas, é o seguinte: quando eu leio um texto acadêmico, eu concordo com você, Rodrigo, eu quero ir para esse texto e me entregar a ele, mas eu não vou com nenhuma, porque para mim isso é um pouco ingênuo, seria da minha parte, né, ir para me entreter, porque não é um texto de entretenimento, eu estou indo para um texto acadêmico, geralmente com a intenção de uma formação intelectual mesmo, estou aí partindo para perguntas muito sérias, né, estudando o feminismo, a violência contra a mulher, estudando racismo, estudando a LGBTfobia, enfim, são questões muito importantes, né? E aí, para mim, por isso é bastante complicado falar de expectativas, porque eu faço esse cruzamento o tempo todo entre política, porque para mim a universidade é política, eu sou política, as artes são políticas, por exemplo, agora eu me enfiei num doutorado em artes visuais, em que eu vou fazer um segundo doutorado, as coisas doidas da vida que acontece, isso é culpa da pandemia, tá? Mas vou estudar mulheres fotógrafas na América Latina. E aí, para mim, a política ela é fundamental para entender por que não existem estudos praticamente de mulheres nas artes. Isso é muito recente, seja na pintura, seja na própria literatura, né? Então, existe a genialidade masculina que é praticamente hegemônica, né, nessa compreensão, nessa interpretação. Então, as expectativas que eu tenho em relação aos textos que eu acesso são muito diferentes. Então, assim, quando eu vou para um texto literário, uma vez um escritor puxou minha orelha, porque eu falei assim, eu quero ler literatura para realmente ser um momento de prazer, eu quero estar ali me desligar das minhas preocupações, e ele puxou minha orelha e falou assim, o problema dos universitários é que eles veem a literatura como parque de diversão, e literatura não é, a literatura trata de grandes temas, e aí entra um outro aspecto da literatura, que é essa ideia também muito arquitetada que a gente tem, de que a literatura trata de questões da humanidade. A humanidade ela pode estar num espaço minúsculo de uma casa, de uma vida, né? Ela não precisa tratar de temas amplos demais, isso muitas vezes a gente se perde nessa amplitude toda, né? Nessa universalidade. Então, eu acho que um movimento muito interessante que tem acontecido, que parte da literatura para a escrita acadêmica, é buscar esse espaço menor, né? Partir do menor, partir daquilo que aparentemente é desimportante, para falar de questões que levam ao universal de alguma maneira, mas o universal não esse neutro, não esse que não tem cara, não esse nome que não tem rosto, né? Mas o universal porque somos parte dessa humanidade que vocês estão falando de sentimentos aí, que é a angústia, que são as dores de escrever um texto, são os desprazeres e as descobertas, isso tudo é humano, independente se é no ato da produção escrita ou se é em outras áreas da
sua vida, né? Então, quando eu escuto alguém, como eu escutei recentemente, uma pessoa falando para mim, essa pessoa tinha uns 23, 25 anos e falou assim, eu me vejo hoje como uma pessoa que alcançou o autoconhecimento. Eu fiquei pasma. Eu falei assim, caramba, velho, eu não vou falar a idade que eu tenho aqui, né, porque a gente precisa entrar em detalhe, mas não existe isso de autoconhecimento. Meu avô chegou há quase 100 anos e ele ainda era um homem que estava, sabe, tentando entender a sua própria identidade, um caboclo, um indígena, eu sou um negro, quem são os meus filhos? Então, assim, o autoconhecimento, ele é ininterrupto. E isso faz parte, para mim, das expectativas, justamente. Com quais expectativas eu vou para determinados textos, ela tem que ser diferente, porque eu não posso eu não posso padronizar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Um texto vai me despertar coisas diversas. Um texto acadêmico, quando eu vou com a expectativa de que ele vai ser só uma fonte de saber e ele me surpreende, é maravilhoso. E quando eu vou para um texto de literatura, muitas vezes, que eu acho que eu vou só encontrar prazer e eu saio de lá amarrotada, dobrada, quebrada, também é ótimo. Então, eu vou com muito cuidado nessa palavra entretenimento, porque o entretenimento ele pode ser enganoso às vezes ele não leva a gente a um momento de reflexão que faz parte também dessa crítica que a gente está falando, a atenção que a gente tem que ter durante toda a vida. Eu acho que essa é a palavra, a gente tem que estar atento justamente para não ser enganado, para não passar por um texto e não percebê-lo. Não digo aqui de buscar infinitamente na arqueologia do texto ali o que ele quer dizer, porque o texto, quando vai para o público, né? Aquilo que vai ser lido vai ter significados diversos, infinitos. Agora, entender e buscar o seu significado naquele texto, isso requer muita atenção. E eu gosto disso que a Ana falou. Eu acho que uma pessoa, para escrever, eu gosto muito do Garcia Marques, né? Então, Garcia Marques foi um jornalista, foi um escritor de romance, né? O romance do mágico, né? Do universo mágico da América Latina, o boom latino-americano da literatura, e ele certamente é um homem que trabalhou uma prosa poética. Não dá para ler 100 Anos de Solidão sem perceber a poesia daquilo ali, e não dá para ler um texto dele como Relatos de um Náufrago, que é um texto jornalístico que ele escreveu para o jornal, sem perceber o romance. Eu gosto muito desse trânsito, mas eu respeito também muito das características. Eu acho que essas características, a gente tem que estar lúcido e atento a elas, né? Mas a expectativa, ela sempre tem que existir, senão não vale a pena ir para um texto. Antes de jogar para Fabiana, vou fazer uma pergunta para Ana. Se não quiser responder a pergunta, Ana, para isso tudo bem, não tem problema. Mas assim, como que você se sentiu como indicada a um prêmio de literatura de entretenimento? Eu tô de boa. Eu sou operária do texto, né? Porque assim, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, A Telepatia São os Outros foi publicado em 2019, foi finalista do Jabuti na categoria Romance de Entretenimento, né? Mas existe muito preconceito e hierarquia entre os tipos diversos de literatura, né? Então, ele com certeza, porque eu trabalho muito com poesia e a linguagem não é tão simples no Telepatia São os Outros, já tá até um demérito do livro, até um pouco, que eu enrolo as coisas e tal. A gente inscreveu o Tony Moraes, que é meu editor da Monomito, e a gente inscreveu nessa categoria pensando que a gente teria mais chance, porque numa categoria, entre aspas, de prosa literária, que eu detesto esse termo, porque às vezes não exprime nada, mas que é igual os homens e as mulheres, né, só tem gênero aquele que é diferente. Então, a literatura policial tem gênero, o romance histórico tem gênero, a ficção científica tem gênero, agora a prosa literária é a literatura, né, mas fora, eu acho que a gente vai superar isso, a gente enquanto comunidade de escritores, a gente vai superar, acho que essa tensão em uns anos, eu acho que me parece algo premente, mas a gente não teria a chance na outra categoria, né? Então é uma forma de ser finalista do fucking prêmio e ganhar um espaço, fazer com que o livro seja mais lido, né? Que é a pergunta, de novo, para que você escreve, né? E eu tô muito feliz que esse livro, ele vai ser adotado por um colégio e, gente, é muito, assim, falar de droga, falar de sexo, né? E eu tô muito feliz que vai ser lido por adolescentes, mediados por professores que julgaram, professoras que julgaram que o livro pode ser lido por aquela faixa etária, né? E eu fico
muito feliz, porque eu acho que quando eu fosse adolescente ia querer ler um livro assim, que não é que eu não advogo nada, que é uma droga que nem existe, né? Mas fala dessa questão, né? Que é, inclusive, algo que pode ser considerado, enfim, um entorpecente, que é a indústria farmacêutica. Então ele discute várias coisas, né? Então eu acho que é muito legal. E só para falar, Lívia, pode ler livro para se divertir, sim. Gente, pode, porque também senão a gente fica muito preso, sabe? Tudo bem, gente, senão a gente fica achando que todo livro tem que ser cabeção, sabe? A gente pode ler coisas bem frívolas e tranquilas, enfim, para um lugar assim de como é que fala? De distanciamento, né? Eu tava lendo um livro super bonitinho esses dias, desculpa se eu vou soar cabeção, mas é que pra mim foi literatura light, assim, que é de não ficção, achei lindo, que é a linguagem das plantas, depois eu vou pegar certinho e passo pra vocês, mas é muito lindo, que é um guarda florestal, que ele conta como é que as plantas no bosque que ele trabalha se comunicavam, e é muito lindo, e é um livro assim, fácil de ler, porque ele é de divulgação científica, e ele não é um grande cientista, ele é um guarda, ele começa a citar umas pesquisas para embasar o que ele tá falando, né? E eu acho que faz muita falta esse tipo de livro produzido em português brasileiro, sabe? E só para finalizar, falando do Jabuti ainda, me causou muita consternação que na categoria de romance, de livros voltados para divulgação científica, tivesse, eu não lembro agora o nome da categoria, mas é mais voltado para ciências naturais, vamos dizer assim, né? Menos das humanas. Não tinha quase mulher nas indicações, né? Que também acho uma pena, porque talvez o que uma mulher está observando ali não seja levado a sério, e aí o problema não é só do prêmio, de quem está ali no júri, o problema é das editoras levarem a sério também outras formas de expressão da ciência, que é o que a gente está comentando aqui, né? Acho que todas as formas são válidas desde que elas estejam no lugar certo, na roupa certa. Fazendo parecer para a editora de universidade, essa é uma das coisas que não tem como não reparar, assim, que chega um material e normalmente o material é uma má digestão da tese da pessoa. E naquela má digestão da tese da pessoa, vem todos esses receios que a gente comentou, mas uma dificuldade muito grande dos editores convencerem autores e autoras a não apresentar um conteúdo integral, por exemplo. Não, a gente não precisa que você apresente tudo na sua pesquisa para esse livro. O que a gente quer com o público é outra coisa. Sei lá, isso é uma das coisas que hoje, como editor, mais me pega, assim. Não precisa apresentar tudo. A minha expectativa com a escrita acadêmica, ela passou a vir muito nesse sentido. Tanto para o que vai ser publicado como livro, para o que vai para divulgação, quanto para o que vai ser avaliado. Eu não preciso de todas essas informações e eu gostaria que eu sentir que quem está escrevendo está se divertindo um pouco com aquilo, não está fazendo aquilo só como um sofrimento. Eu acho que isso tem a ver com a nossa rotina de pesquisa acadêmica, que parece que o normal é que a gente sofra para pesquisar, o normal é que a gente tenha que morrer para escrever uma tese. Não é isso, assim. Fico lembrando de um colega meu do PPGA, aqui da UFS, né, porque ele estava fazendo a dissertação dele, e que a pressão gigantesca em cima do pesquisador para poder dar conta de um certo tipo acadêmico, e ele era orientando de uma das historiadoras da arte mais renomadas aqui do estado, se não a mais renomada, né? Isso trazia uma pressão, que é a Almerinda Lopes. Caso a Almerinda esteja nos ouvindo, um beijo pra Almerinda. Fica aquele peso, eu tô sendo orientado por uma grande historiadora da arte, eu preciso dar conta disso dessa maneira. Ele começou a literalmente morrer em vida, porque ele começou a perder o movimento de um dos braços e descobriu que ele tava que os músculos do braço dele estavam começando a morrer, porque ele já tava desistindo das coisas, assim. E pra mim isso tem a ver com a expectativa ao produzir pesquisa acadêmica, sabe? Essa expectativa não necessariamente ela é nossa ela não vem de modo instintivo pra gente, mas a pressão toda que se coloca em torno do que se espera da pesquisa acadêmica, ela é imensa, e isso a gente conhece. E eu, mais recentemente, tenho começado a perceber isso em escritoras e escritores também, que ao submeterem materiais para revistas, ao prepararem o material, é um constante receio, uma busca intensa por leitura sensível, por leitura crítica, como se pudesse chegar algum momento em que você soluciona todos os problemas do seu texto. E aí o texto é publicado e o público, ele critica, e o público aponta, peraí, aqui você tem um problema de representação desse tipo de personagem, aqui você tem um trecho que ele pode ser um trecho ofensivo, e aí vem uma corrida dos editores e editoras para tirar aquilo de circulação e corrigir o material, porque ele não pode estar pro público com aquele erro, sabe? Por que não?
Por que aquele material não pode estar com aquele erro e a gente produzir em sequência para poder dialogar com aquele erro também? Daí são duas coisas distintas. Para mim, uma dessas a gente, até certo ponto, solucionou nas pesquisas científicas, pelo menos para publicação em revista. Não tem tanto problema se um artigo ele apresentar um erro e eu recebo um artigo de outro autor apontando aquele erro e aquela pesquisa ela permanece para você poder acompanhar qual foi o processo de construção daquele conhecimento. Na escrita criativa eu sinto que isso fica um pouco perdido. O processo de construção daquela narrativa, o processo de construção daquela ficção. Fabiana, eu vou me considerar editor da Fabiana. A gente tá trabalhando há tantos anos juntos e eu trato com todos os textos dela, então eu vou me considerar editor da Fabiana. E aí, como editor, Fabiana, a sua tendência a trabalhar o seu texto de pesquisa acadêmica de modo extremamente minucioso, às vezes até o ponto de ser chato, de ser um negócio, isso aqui não vai acabar nunca, mas você vai lapidar o seu texto acadêmico ao extremo, eu acho curioso como que isso tem um oposto no seu texto poético, no seu texto literário, que eu acho que teve 2 ou 3 contos ou 2 ou 3 crônicas até hoje que você parou para estender, revisar, retrabalhar. Normalmente o seu texto, a sua escrita criativa, escrevi, é isso aqui, toma, revisa, edita e eu não vou mexer mais nele. Às vezes eu fico pensando como que funciona isso, assim, pra você lapidar tanto o seu texto acadêmico, que às vezes ele tá muito misturado com uma escrita criativa também, mas quando você assume, isso aqui é um conto, quando você assume, isso aqui é uma crônica, quando você assume, isso aqui vai ser um texto experimental, isso aqui vai ser um texto de processo, normalmente você atira aquele texto no papel e você não retorna a ele. Eu acho que talvez eu não retorne por conta dessa ideia de expectativa que a gente estava falando antes, porque é uma expectativa diferente, né? Por mais que elas às vezes se encontrem, né? O problema da ideia de expectativa e do lugar de cada texto é que às vezes a gente quer dar conta de tudo, e isso pode ser um problema, mas dentro desses textos que eles são ensaísticos e que eu consigo encará-los mais como parte de um processo, ele termina onde ele termina, e a lacuna, ela é interessante, eu gosto às vezes, né, igual teve algumas vezes que você, como meu revisor, falou, Fabiana, você tem que dar chão para este leitor. Falei, não tô afim, ele vai aparecer no começo com uma cara na porta, e essa porta é legal, e eu vou ficar uma página falando da porta, porque é a brincadeira, né, de você estar ali naquela situação gostosa com o leitor e encarar aquilo como um processo. Muitas vezes esses textos que eles são mais ficcionais, eles são às vezes um caminho para minha escrita acadêmica. Então eu não volto muitas vezes nesses textos porque eu já volto quando eu vou para a escrita acadêmica. É como se uma parte desses textos, eles na verdade, eles vão se desdobrando em outras coisas. Então eles têm um tempo próprio deles. Às vezes eu volto. Acho assim, cruel você dizer que só 2 textos eu voltei, né? Poxa, sacanagem. Tem um pouquinho de exagero, Sempre o exagero, mas eu volto menos mesmo, se for pensar em relação à escrita acadêmica, porque a escrita acadêmica, ela vai se desdobrando em artigos, você acaba voltando, peraí, como que eu pensava mesmo esse ponto na graduação? Como que eu pensava? Eu, direto, mesmo que eu esteja trabalhando agora com literatura infantil, com livros infantis, eu volto na minha dissertação que era sobre manuscritos medievais. Era sobre livro, era sobre o corpo do livro. Eram outras referências? Eram, mas faz parte desse processo, né, esse esmiuçar, esse rememorar e ficar ali mastigando, ruminando aquelas informações, né? E ao ponto de, como você disse, se tornar nesse sentido de muito detalhismo, né? Mas talvez seja a noção de desdobramento e de processo. Essa expectativa que eu tenho muitas vezes em cima dos textos, e aí eu acho que talvez seja o encontro do texto, que ele é ficcional, e o texto, enfim, de escrita acadêmica, é uma expectativa de desdobramento. Eu posso não revisitar tantos textos que são de ensaios ou de processo, mas eu ainda tenho expectativas que eles se desdobrem em um texto acadêmico, ao mesmo tempo em que eu tenho muita expectativa de que o meu texto acadêmico se desdobre em textos poéticos. Então eu não volto porque eles continuam se desdobrando, vão virando outras coisas. Assim como
quando eu estava no mestrado, falando sobre ornamentação medieval em manuscritos do século XI. Isso virou uma plantação de ventiladores cataventos, né, que a gente fez, colocou lá na roça as estacas com os ventiladores, né, na ponta, pareciam várias flores olhando, né, da estrada, e aquilo ali era a minha dissertação. Então, são esses desdobramentos que, não é que eu não volte, eu volto, só que eu volto indo para outro campo, para outra coisa. Não, melhor resposta, assim. E não era a resposta que eu achei que você ia dar, então eu fico melhor ainda. Sério? Uhum. O que você tinha pensado? As expectativas, tá vendo? A expectativa é muito cruel. Não, acho que eu tinha imaginado mais a sua resposta em cima de Peraí, quando você nomeia, normalmente quando você escreve o texto, não necessariamente você nomeia antes, estou fazendo um conto, mas aí você vai e me manda um conto. Você fala, eu estou escrevendo um texto aqui sobre isso, e se isso, falei sobre essas coisas, e você me manda um conto. Você fala, comecei a pensar nisso, aí você me manda uma crônica. E aí depois que aquilo está nomeado, enquanto aquilo não está nomeado, a gente está trabalhando o texto. A partir do momento em que aquilo passou a ter um nome, olha, agora isso aqui é um conto, agora isso aqui é uma crônica. Aí parou, não, agora já está pronto, é isso aí que eu queria. Talvez a resposta que eu tinha imaginado, ela ia nesse sentido. O que tu não deixa, eu acho, não deixa de ser real também. É porque nomes me assustam. A partir do momento que eu coloquei aquele carimbo, isso me assusta um pouco. Ele fala, não, então já tá pronto. Mas o texto nunca tá pronto, né? Ele continua. Jogando pra Lívia agora, que... Bom, você tá numa pesquisa para um doutorado em artes, e você escolheu um tema, como você comentou, que ele tem pouco referencial construído. Realmente, a gente tem pouquíssima coisa, como você disse, escrito sobre mulheres artistas. Principalmente quando a gente fala de mulheres artistas na América Latina. Agora você tá com um objeto de pesquisa muito distinto daqueles que você trabalhou antes na história. Na falta dessa quantidade de referencial, é meio que essa casa que você entrou, ela tá muito vazia, né? Agora você tá com essa liberdade, digamos assim, não tem todo esse referencial, traz uma certa liberdade, por mais difícil que ela seja. Como que você ainda separa na sua cabeça, se você separou em algum momento, a Lívia que vai escrever esse texto acadêmico da Lívia que vai escrever poeticamente, ou tá mais tranquilo disso se misturar quando não tem toda essa pressão de referências às quais seguir e com as quais a gente muitas vezes trava um compromisso ali quando a gente escreve academicamente. Pô, tô compromissado com esses autores que eu tô analisando, eu tô compromissado com as minhas referências, e agora você tá sem compromisso com elas, porque elas não existem. Nossa, Rodrigo, você falou com uma pessoa que adora compromisso. Eu adoro compromisso, eu quero ter compromisso. E aí, de fato, uma coisa, eu vou separar a resposta em duas. Primeiro, né, já seria um segundo doutorado. No doutorado que eu fiz logo depois do mestrado, eu já senti um pouco mais de liberdade. E eu sempre fui um pouco abusada nesse sentido, porque eu queria experimentar os meus limites, igual uma criança que está lá e quer experimentar até onde ela pode chegar. E eu fazia muito isso. No doutorado, eu tive alguns problemas, não por conta da escrita, mas por conta de alguns temas que surgiram, e eu tive muita dificuldade de lidar com eles. Então, assim, eu tinha crises homéricas, eu ficava 6 meses sem escrever, eu acabei tendo um contato muito próximo com a minha fonte, né, uma questão, assim, de envolvimento mesmo emocional. Então, tudo isso, e dentro da academia você não pode ter envolvimento emocional com o seu objeto, né, então isso gera uma série também de problemas para você, e que refletiu um pouco na minha defesa e tal, e que eu fui para minha defesa como uma sessão de descarrego. Pensei assim, caramba, depois desse texto, e para mim é isso que a Fabiana falou, ele não está pronto. As falhas que foram apontadas, eu retrabalhei depois. Então, assim, o texto, isso a Ana falou, precisa descansar, o tempo é maravilhoso. Eu vou publicar a minha dissertação esse ano, a dissertação de 2011, e eu fui para o texto com outra luminosidade, assim, eu olhei, eu fui minha própria crítica, eu estou reescrevendo várias partes, cortei umas coisas que estavam sobrando, e é um outro exercício. Então, na minha cabeça, ir para um doutorado numa área que não é a minha especificamente, mas que eu tenho feito imersões tem uns 2 anos já, que eu estou trabalhando com esse vínculo entre artes e história, e eu imagino que, bom, por exemplo, a escrita no campo das artes, da história da arte, e eu leio muito, né, a gente não tem tantos estudos, mas os
estudos que existem são de mulheres críticas feministas, né? Analisando a estética feminista, analisando desde esse viés das relações de gênero. Então, eu já tenho muita experiência nessa área, no campo do saber, e aí eu pego essas mulheres escrevendo e elas são muito provocativas. Elas estão falando de um objeto de criação e elas lidam com esse imaginário e que eu não tinha tanto costume de encontrar nos textos acadêmicos da minha área de história. Então, sempre um pouco mais enquadrados na análise. E elas estão ali meio que num exercício ensaístico mesmo, porque como não existe muita coisa e elas estão provocando os cânones, né? Elas estão provocando justamente o currículo, elas estão fazendo uma série de exercícios ali de se mostrarem como mulheres que estão pensando o apagamento, o silenciamento, estão pensando em uma série de questões envolvendo a misoginia dentro do campo das artes, e elas estão fazendo uma análise desde o século XVII até antes disso, e estão falando de um momento muito atual em que as mulheres artistas, elas estão colocando a partir de uma corporeidade, né? Então elas se colocam nesse espaço das artes também para experimentar não só a sua própria autoria como artista, mas o seu corpo como um espaço de autorrepresentação e não mais como uma representação alheia, né? A mulher como um objeto, então ela se coloca como um sujeito. E isso se reflete nessa análise teórica. E é delicioso ler essas autoras, a Linda Nordström, por exemplo, né? Que é uma das primeiras ali que vão analisar a ausência de mulheres nas artes. A escrita dela é pura provocação. E aí, é claro, ela tá se colocando em primeira pessoa, ela está questionando a academia, ela está questionando os espaços institucionalizados de arte. Então, elas me encorajam, essa leitura, que é o meu compromisso com essas mulheres que são intérpretes e são críticas de arte, o meu compromisso é com elas, e elas estão falando desde um lugar de muita potência, elas estão experimentando ali várias linguagens, justamente porque é um espaço ainda que está se construindo, e que tem uma série de embates, de polêmicas, então elas fazem questão de manter esse espaço tensionado mesmo. Isso certamente já inspirou a escrita do meu projeto, e já inspirou outros artigos que eu escrevi em cima desse projeto, e eu acho que eu vou sentir muito mais liberdade, sim, que é uma liberdade que tem me colocado nesses espaços de redes sociais, de compartilhamento, de coisas que eu jamais me permitiria antes, justamente porque existiam nichos, né? Bom, eu sou da área acadêmica, então se eu escrever um texto poético, o que vão dizer de mim? Essa noção de que uma historiadora ou um historiador só pode escrever texto acadêmico, isso gera também uma série de abortos de talentos, porque eu conheço vários historiadores e historiadoras que estão assim com a literatura e que não desenvolvem essa escrita criativa. E uma coisa que eu me lembro bem, porque essa era uma prática minha, sempre que eu tinha que... Eu sempre li literatura, né? Então isso também era um diferencial, porque muitos dos meus colegas de curso não liam literatura. E aí, Ana, eu agradeço esse convite que você me faz de ler literatura, né? Também ler por entretenimento. Que é isso? Por exemplo, formar leitores, né? Você ter revistinhas em quadrinhos e formar leitores, ou, por exemplo, eu não sou leitora de ficção científica, mas ler tudo, a leitura, de um modo geral, ela dificilmente vai ser ruim. O que puder ser usado para formar leitores, eu acho importantíssimo, mas eu acho que a escrita também, a leitura principalmente, ela merece ser aprimorada, um exercício constante. Agora, eu comecei a ler seu livro, Ana, e achei muito injusto, porque entretenimento, ele já me despertou várias coisas desde o início, assim, desde a conversa com as amigas na mesa de bar, e eu já comecei a pensar em várias coisas, e só um leitor mais experiente pode chegar a esse ponto, né, de pegar um material que seria aparentemente para entretenimento e tirar ali significados, porque nenhum produto cultural, ele é neutro, ele tem sempre uma intencionalidade. Então, se você vai pegar uma revistinha em quadrinhos de Pato Donald, de Turma da Mônica, quem está produzindo aquilo sabe o que quer. Então, quando o leitor se torna um pouco mais arguto, assim, ele consegue perceber algumas coisas, isso é só do exercício da leitura. Desde a infância, de preferência de você poder, né, construir esse leitor mirim e chegar à adolescência se interessando por mais coisas, mas tentando responder a sua pergunta, Rodrigo, certamente ir para uma área diferente da minha, já ter uma experiência um pouco mais aberta, né, de me permitir mais
mais dialogar com os meus textos literários sem tanta cobrança de que eles sejam não só aprimorados em termos literários, mas também acadêmicos. Eu estou me permitindo um pouco mais experimentar. Isso vai me levar, talvez, a um material de segunda tese, que vai ser um material bem menos doloroso, talvez, de escrita, e um material talvez mais prazeroso de se ler. Essa é a minha expectativa, já que estamos falando tanto de expectativas. Agora, no redemoinho das universidades, tudo pode acontecer. Agora, eu acredito que eu estou muito mais forte para defender o que eu quero, e não preciso mais desse doutorado tanto assim, né? É mais por um momento de desenvolvimento intelectual. E eu acho que a gente tem que dar umas porradas mesmo, botar o pessoal que está lá na cadeira para pensar que universidade que a gente quer. Eu tenho me questionado muito sobre isso, porque de um lado a gente defende a universidade pública, defende a ciência, defende o financiamento, defende a abertura de vagas e tal, e por outro lado, quando você está lá dentro, a gente tende a não se manter críticos, né? Então, acho que, principalmente se você consegue um cargo fixo, de efetivo, assim, rapidamente as pessoas se acomodam. Então, é a gente aqui que tem que provocar. Vamos provocar, estamos aqui para isso. Não, vamos na provocação. Até a Ana, se ela já ia jogar para ela comentar também o que você falou, mas perguntar também sobre algo que a Lívia falou agora no começo da fala dela, que é sobre essa impossibilidade na academia da gente se envolver emotivamente ali com o nosso objeto de estudo, mas eu não sei se isso é possível no seu caso, né, Ana? Você, a sua vida com a ficção científica e com as outras temáticas que você pesquisa está atravessado de uma maneira que eu teria dificuldade de imaginar como é que você não vai se envolver emotivamente com o que você pesquisa. Na realidade, o que eu acho é que é muito difícil, e não para mim, acho que para qualquer pessoa, na realidade, diferenciar essas coisas, né? Porque tudo tinha que fazer parte de um grande... Eu vou dar um exemplo. Tem coisas, pensando aí na ficção, né? Tem ideias que eu não consigo expressar, a não ser, por exemplo, numa forma de poesia. E tem ideias, eu acho que elas me pedem narrativas. E eu acho que é a mesma coisa com texto de não ficção, entendeu? Tem coisa que às vezes é muito candente, você quer escrever de um jeito meio manifesto mesmo, entendeu? Que vai ter um lugar, às vezes, diferente, deslocado, né? E você sabe que, bom, há muitos motivos pelos quais eu não decidi, enfim, prestar concurso professor e essas coisas todas, né? Que eu fiz doutorado já faz 5 anos, já daqui a pouco tem que fazer o pós-doc, senão vai prescrever lá o prazo. Mas que eu acho que, para mim, é muito libertador não fazer parte de um programa de pesquisa, assim, mas até talvez agora me credencie num grupo de pesquisa, tá, com umas pessoas que eu adoro muito, mas eu acho que também, quando a gente está dentro de um departamento e tem aquelas culturas de departamento, como que o departamento faz o projeto, como o departamento discute tal tema, aí tem a briga dentro do departamento, tem 2 correntes, você tem que se posicionar ali, vocês devem, enfim, ter questões semelhantes, né? Eu não sei, eu tenho muita preguiça de tudo isso, porque eu acho que isso come um pouco a grande liberdade de pensar. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro de alimentos, né? E a gente gosta muito de estudar solarpunk, as coisas de tecnologia e novas energias e tal. Por que eu, da área de letras, vou me privar do grande prazer de pensar fora da minha área de atuação, sabe? E eu acho que isso porque a palavra universidade, né, ela tá um pouco relacionada até essa junção dos conhecimentos, mas da prática a gente tem uma formação ali de vários, sei lá, pequenos grupos e que às vezes tem tangenciamento, às vezes não, né? Eu sei que sempre a gente tem esse esforço de melhorar, mas é uma estrutura que vem antes de nós, né? E às vezes eu acho muito legal que a gente possa, não sei, ir um pouco além disso, né? Então eu optei de forma pessoal, enfim, porque sou freela e também tinha todo um contexto para isso acontecer, mas de não seguir adiante na carreira acadêmica porque eu não via que isso satisfazia minhas questões criativas e emocionais, entendeu? Eu comecei a ver que aquilo ia me podar de alguma forma, eu ficava muito nervosa. A palavra defesa, gente, faz muito sentido eu chamar defesa, porque você está se defendendo. Que minha primeira formação lá atrás, né, eu fiz direito, depois fui fazer letras, sou tenho bacharelado nos 2. Mas, cara, nunca minha formação de direito me serviu tanto quanto na defesa de doutorado na letras, porque eu falei, gente, eu entendi, é pra me defender, igual quando eu tô no tribunal defendendo um argumento,
E essa forma, eu sei que tem muitas pessoas trabalhando para que essas formas sejam menos agressivas, sejam menos hierárquicas, mas a gente herda uma estrutura de poder e a gente acaba se acomodando, né? Então, pessoalmente, eu acabei saindo um pouco da academia durante um tempo e fez muito sentido para mim, porque eu tinha medo de ficar engessada, de não conseguir pensar por mim mesma, né? De acabar seguindo alguns parâmetros de pesquisa para agradar determinadas pessoas que eu tenho grande até apreço na realidade, mas que também tem uma relação hierárquica, uma relação de antiguidade e uma relação de grupo às vezes também, né? E tudo bem que posso ter ficado muito pior a minha pesquisa depois, certamente, né? Porque perde rigor, perde umas coisas, mas você ganha em outros lugares, né? E para eu que gosto de escrever narrativas, né? Eu gosto de escrever ficção, é muito bom ter essa grande liberdade aparente, que é mentira, que também a gente não tem, né? Mas que eu acho interessante, assim, se não ter tanto esse rabinho preso com algumas coisas que em outros lugares teria que obedecer, né? Quando você estava falando sobre se não ter que obedecer agora, e eu vou puxar isso para encerrar, eu abri aqui a dissertação da Fabiana. Tem uma coisa curiosa que onde a gente insere a nossa liberdade? Acho que esse é um ponto que eu queria colocar para encerrar. Porque, bom, a gente sempre pode encontrar brechas para inserir a nossa liberdade, tanto brechas nas pressões externas, quanto brechas nos nossos próprios processos, nessas nossas expectativas, nessas nossas cobranças. E a dissertação da Fabiana é uma dissertação sobre manuscritos medievais do século XI, e ela foi apresentada a uma banca exigente dentro do curso de História da USP. E eu não vou nem comentar qual era o apelido de um dos sujeitos da banca dela, mas existia todo um temor de apresentar, de defender essas ideias para aquela banca. Mas você passa pelo texto e ele tem todas as referências, ele é um texto acadêmico. E você chega a uma nota de rodapé. E nessa nota de rodapé, você encontra o seguinte trecho, né? Em uma manhã, minha avó me perguntou por que eu estava de roupa preta. Abaixei os olhos e me observei. Respondi, não sei, vó, só coloquei. Ela não ficou satisfeita com a resposta e insistiu. É para um enterro ou para ficar elegante? Eu sorri e achei melhor escolher a segunda opção. Minha avó apenas balançou a cabeça, em confirmação, e saiu do meu quarto. Achei que eu já havia me desligado do assunto quando eu me prendi na observação da quantidade de blusas pretas e azuis que eu tinha no meu armário e que me levaram a uma escolha inadequada para um dia de verão. Pouco depois, ela voltou com uma roupa retirada do varal e disse, toma, essa é mais alegre. E foi assim que eu comecei a repensar a estação do ano. Segundo a minha avó, amarelo e temas ornamentais são mais alegres que uma cor preta. Essa deve ser destinada ao luto e à elegância do vestuário. Fiquei com isso em mente. Como pode uma pessoa que não reconhece mais a neta e a filha por ter Alzheimer, que paquera meu avô sem saber que ele é o seu marido, que perde aos poucos suas referências, ter de forma tão nítida em sua memória involuntária os significados das sensações das cores? Esse evento, assim como muitos que acontecem nas vivências de outros pesquisadores, foi um importante reafirmador da cor como fenômeno social e cultural, como frisa, e aí segue todo um conjunto de referências de historiadores que falam da cor. Nossa Senhora! Maravilhoso, eu amo nota de rodapé. Devia fazer parágrafo introdutório, tá tão lindo esse texto. Muito lindo mesmo. Isso, uma crônica no meio da dissertação de mestrado acadêmica. Eu gosto disso, eu gosto da gente encontrar brechas. E aí, já que é essa mistura de acadêmico com literário, né? Vai referência, um dos comentários sobre brechas que eu mais gosto é do Didi Berman, quando ele fala do Warburg, que é um historiador da arte da passagem do século XIX para o século XX, que ele decidiu não trabalhar com a história da arte como história, mas como geografia. E ele vai pensar essas relações entre trabalhos de arte que ele estudava, mais através de princípios da geografia do que de história. Ao analisar o trabalho do Warburg, o Didi Berman, ele fala da brecha. E ele fala que, a brecha é exatamente o que é quando você encontra o que não estava previsto. E quem costuma encontrar a brecha é quem está tentando fazer algo que seria
ilegal como a pessoa quer cruzar a fronteira de um país. Sempre vai haver uma brecha para você cruzar aquelas fronteiras entre aqueles países. E é ali na brecha em que a gente vai encontrar essa pessoa. Você vai explorar aquela brecha para tentar romper com aquela norma e ela sempre vai existir. Gosto dessa comparação que o Didi Berman faz, para que a gente seja ilegal se as normas estão dizendo que isso aqui é aquilo que é legal. Então, quando eu encontro a brecha, é o momento em que eu me torno ilegal e que eu não posso ser tão bem absorvido pelo sistema. Como é que o sistema vai me absorver, né? Fica a brecha do Dilberman, também a dica aí da brecha do China Miéville, porque tá aí nos objetivos da minha vida. Sempre citar o China Miéville em qualquer oportunidade. Na Cidade a Cidade a gente aprende como que a brecha ela pode fazer com que a gente caminhe dentro das normas e das separações, às vezes sem sentido, que a gente encontra no mundo, sem que a gente possa ser atacado de modo tão direto. O meu único comentário, eu acho, final que eu quero fazer é agradecer bastante essa conversa. Eu acho que ela também vai ser um degrau importante nesse meu processo, que é um processo, como você falou, de encontrar brechas mesmo, e a gente se sente de fato na ilegalidade, é como se a gente estivesse burlando uma lei que está escrita, e, bom, a gente sabe que não é bem assim. E sendo professora também, porque eu sou professora, né, docente, atualmente eu estou dando aula também para o ensino médio, e o que a gente vê é sempre uma admiração desses alunos, né, eles ficam muito admirados por alguém que escreve, e me parece que é preciso trazer a escrita para perto dessas pessoas, desses alunos, dessas alunas, dos estudantes, e a gente começar também a derrubar uma ideia sacralizada da escrita, e por isso a gente precisa experimentar e mostrar o nosso rosto, né, tá vendo? Eu sou uma pessoa que você conhece, eu tô aqui, eu sou um ser humano de carne e osso, e eu estou experimentando a escrita, e tornar-se leitor também, e leitor é uma coisa importante, e tornar-se escritor como leitor é um processo. Ele não acaba. Também me parece que isso é uma verdade, né? O escritor, ele nunca escreve sempre sobre a mesma coisa. E ele experimenta vários gêneros literários ao mesmo tempo. Então, a escrita e a leitura, elas caminham juntas. E a escrita criativa, ela é sempre mais libertadora, sem sombra de dúvida, porque eu acho que ela está mais na nossa semente primária, assim, no nosso primitivismo de sermos criativos. A conversa foi muito boa para mim. Conhecer a Ana foi maravilhoso. Conversar com o Rodrigo, eu vi toda a sua erudição, a Fabiana com a sua sensibilidade. Agradeço demais, gente, foi um prazer enorme. Eu vou então fazer uma coisa bem virginiana e dar 3 dicas práticas, pode? Não, além de defender a universidade, né? Eu falei meio mal da universidade, mas a gente tem que defender muito a universidade, gente. Mas eu queria dar 3 dicas práticas para quem tá com um bloqueio criativo, não tá conseguindo escrever, que às vezes eu acho que isso adianta, assim, né? Primeiro, fazer, principalmente se você tá abrindo o Word, assim, abriu o Word, viu ali aquela página branca e não tá conseguindo escrever. Eu acho que uma coisa muito legal é, antes de começar a escrever, fazer um rascunho rápido à mão com os pontos que você vai escrever. Isso diminui muito a ansiedade e faz com que você entre no texto já muito mais quente, para fazer tipo um aquecimentozinho mental antes de abrir o texto no Word, né? Outra coisa muito legal é você manter um diário da sua escrita, porque você consegue mensurar em quais dias você escreve, quais dias não, o que aconteceu para você não ter coragem suficiente ou ter muita ansiedade para escrever. Você começa a mapear o que está acontecendo no teu coração, na tua vida prática, nos teus horários, na tua rotina, que não está te permitindo escrever, né? Eu acho que diário realmente de escrita faz milagre. Você pode colocar citação bibliográfica, anotar coisas que você está lendo, insights que você teve, né? Outra coisa muito legal é fazer sessões de escrita mais curtas do que fazer sessões de escrita longas, né? Às vezes 30 minutos de escrita, 3 vezes por semana, você vai milagre, em vez de passar aquele sábado que você fica se arrastando de, sei lá, de 4 horas, né? Que às vezes é legal tentar colocar a escrita no cotidiano, em vez de fazer o contrário, né? Como se fosse um momento sacralizado. Não, é uma coisa comum que você vai fazer, assim como você vai fazer várias coisas no seu dia, né? E, por fim, quando tiver fazendo, isso aí agora é para quem faz pesquisa mesmo, quem tem escrita acadêmica hard aí, não confundir os dias em que eu tô lendo o texto e pensando sobre eles com dias de escrever. A gente contar as palavras e escrever entre aspas para frente, gerando o texto. Porque uma das coisas que acontece muito com quem pesquisa muito, considerar o momento de leitura como um momento de escrita. E na realidade são atividades às vezes indissociáveis, mas às vezes é legal separar se você está vendo que teu texto não está funcionando muito. Porque às vezes a gente está dando muito mais importância na recepção e muito pouca importância na produção textual. Eu acho que essas 3, 4, eu acho que adianta bastante assim para fazer com que isso
seja um ato mais comum, mais do cotidiano, e que a gente possa fazer com menos angústia no coração. A pessoa aqui que está escrevendo a tese vai absorver essas suas dicas profundamente. Cara, fazer diário eu acho que é a coisa mais linda, sabia? Porque a gente precisa ter um lugar do desabafo real, sabe assim? Tipo, sobre o que está acontecendo, por que aquilo não está rolando. É muito importante mesmo. E, enfim, eu organizo uns sábados de escrita, não sei quando o episódio vai ao ar, mas em maio e junho vão ter 3, é gratuito. Então, se vocês quiserem, quem quiser escutar, quiser vir participar, é de boa, assim. É legal porque dá aquela sensação de biblioteca, que todo mundo senta e escreve junto, né? Então, por 2 horas a gente fica calado, escrevendo, com uma certa... Tem umas instruções, mas o importante é sentar e escrever, né? Porque às vezes esse momento é muito difícil de encontrar, né? Um momento tranquilo que eu consiga simplesmente escrever. Ainda mais agora que a gente tá numa outra situação, né? Não preciso nem citar. Essa semana tentando me concentrar, enfim, né, não só para leitura, para escrita, para qualquer coisa que gerasse em torno ali da tese. André me falou, por que você não abre um vídeo do YouTube e procura Estude Comigo? É um caminho que eu não conhecia ainda, porque os sons de natureza, sons de chuva, de tempestade já estavam me agoniando, porque eu já estava nisso há muito tempo. E aí agora tem esse outro caminho, que é você colocar um vídeo do YouTube de outras pessoas que estão estudando, e elas estão fazendo live do estudo. Que legal! É o mesmo princípio. Eu fiquei, gente, fantástico. É o mesmo princípio. A gente às vezes precisa dessa sensação, né, que tem... E acho que estar junto. Com certeza. Pra finalizar o que eu estava pensando, né, das coisas que fiquei ruminando enquanto a gente estava conversando, essa palavra, entretenimento, né, que ela foi e voltou tantas vezes, acho que ela já é uma palavra que talvez ela não se encaixa tão bem mais na nossa experiência atual de vida, né, de mundo. Talvez em algum momento ela fez mais sentido, mas hoje acho que sinceramente não, porque essa seriedade vazia, meio massacrante que a gente tem perpetuado numa escrita às vezes muito engessada, ela faz a gente reduzir o prazer a um entretenimento como uma diversão que não tem significado, né, sem significação, como se não gerasse conhecimento, significado, nem algo que possa nos afetar. Mas o texto literário, o texto acadêmico, eles podem sim dar prazer pra gente, né, no sentido não só de afeto, mas na verdade também de afetividade, que diz daquilo que afeta a gente, né, então como que a gente afeta o outro, e a gente é afetado pela outra pessoa a partir da ideia de texto e de leitura. Então o entretenimento, ele acaba se tornando uma palavra que já não dá mais conta do modo como a gente se relaciona com a escrita e com a leitura, né. Maravilhoso, muito lindo. Bate palma, é isso aí. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Concorda? Discorda das coisas que a gente comentou aqui? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou dos perfis oficiais no Twitter e no Instagram, que são @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Quem toma conta das nossas contas oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster do Brasil. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita e acesse notamanuscrita.com, que é onde a gente posta os episódios do Não Pode Tocar. Lá você encontra na descrição completa do episódio, na postagem original, todas as informações que a gente comentou aqui, os links para acessar os nossos perfis, as referências do que a gente comentou. No finalzinho da postagem tem o link para o nosso PicPay. Considere apoiar a gente financeiramente com R$1, R$2 ou R$5 mensais, ou qualquer valor esporádico. Ajude um projeto independente a continuar no ar. Falei de perfis oficiais, então eu quero perguntar aí para vocês onde é que as pessoas encontram vocês nas interwebs. Também se vocês quiserem já fazer as divulgações e as indicações e recomendações. Começar com a Lívia. Bom, dá para me encontrar principalmente pelo e-mail liviasrangel@hotmail.com.
livia@gmail.com, no Instagram, que eu tenho o livia.rangel, e a gente também tem o Mulheres de Escrita, que, bom, 2 vezes por semana nós temos resenhas por lá, e agora a gente vai começar uma nova rodada de resenhas com umas lives, e o Palco História, que é um projeto amplo e que agora tem um braço aqui no Espírito Santo, em que a gente vai discutir histórias de mulheres capixabas e histórias de mulheres contemporâneas, e não só do passado também, fazendo um cruzamento dessas trajetórias. E agora, esse ano, eu vou lançar o livro da minha dissertação, que é sobre os movimentos feministas na década de 1920 e 30 em Vitória, no Espírito Santo, e a minha tese, que foi publicada em 2019, que se chama Intelectuais Fronteiriços. Dá para encontrar na Amazon, em algumas outras livrarias e tal, e pelas redes sociais a gente consegue se encontrar, trocar uma ideia. Nossa, não, tô anotando as referências da Lívia. Queria fazer 3 convites. O primeiro é que, bom, para quem quiser participar do Sábado de Escrita, é só me seguir no Instagram. Lá tem os links de inscrição, né? Mas a gente escreve, enfim, eu coordeno uma sessão de escrita guiada nos dias 8, 15 e 29 de maio, das 11 até 1 da tarde, então para vocês fazer um final de semana mais tranquilo. Minha arroba no Instagram é Ana Rusch, que é RUSCHE, se vocês não souberem, o Google ajuda a escrever. Dos dias 10 a 13 de maio, eu vou dar um curso de graça, junto com a Pilar Bu, a Maria Carolina Casati e a Ana Cristina Steffens, na PUC do Rio Grande do Sul. É um curso de extensão sobre a Diná Silveira de Queiroz. A Diná Silveira de Queiroz foi uma escritora que sofreu um apagamento muito violento, eu acho, porque ela era muito famosa na vida dela, assim, muito famosa, obras dela foram adaptadas para o cinema várias vezes, em séries, né? Então é muito interessante parar para pensar por que isso aconteceu com a Diná, né? E não aconteceu, por exemplo, com outras colegas dela, com a Nélida Pinhon, com a Lígia Fagundes Telles. Então a gente vai falar sobre a fantasia, a ficção científica da Diná Silveira de Queiroz. E por fim, eu escrevi um livro, um e-book, junto com o Jorge Amaral. Ele não saiu em papel por causa da pandemia, a gente está meio que esperando aí as coisas voltarem, mas ele é exatamente sobre esse assunto que a gente conversou, que é o Manual de Sobrevivência na Escrita, publicado pela Monomito. Ele tem um preço bem bom de e-book, e é uma conversa para quase todos os tipos de escrita, né? A gente bate um papo, porque o Jorge, assim como eu, também vive disso. Então a gente conversa como é que faz, sabe? Dicas bestas. A gente fala desde comida até cadeira. Então, eu acho que ele é útil, assim, um apanhado de dicas, é de leitura relativamente rápida. E o pessoal gosta, assim. É um livro que a gente tem um bom retorno. Tem muita gente que está escrevendo TCC e lê esse livro. Eu fico muito feliz, assim, com isso. Mas foi um prazerzão, gente. Muito, muito feliz de estar aqui, sério. Uma honra. Eu quero agradecer muitíssimo vocês que vieram aqui, né? A Lívia retornando agora, né? O Não Pode Tocar. E a Ana, que eu não conhecia ainda, a gente não tinha gravado, né? Nenhum podcast, ainda nenhum episódio, apesar de a gente estar junto lá, né? Às vezes no Instagram, mas também no Twitter. Acho que de indicação, eu vou indicar um material que foi produzido a partir de uma exposição de ocupação do Itaú Cultural, da Conceição Evaristo. Acho que foi em 2017 a ocupação. E dessa exposição gerou não só um seminário, mas também um livro. O livro, ele se chama Escrevivência, a Escrita de Nós, que são reflexões sobre a obra, né, da Conceição Evaristo, que tem alguns capítulos muito interessantes, não só para conhecer de fato ali, né, fazer esse percurso de entender a própria escrita e entender a escrita do outro. E esse seminário ele também está disponível no canal do YouTube do próprio Itaú Cultural, né, Escrevivência de Conceição Evaristo. É um material muito interessante, muito gostoso de ouvir. É isso aí, assim, a gente encerra. Eu agradecer, obviamente, a todos vocês. Né? E retorno da Ana também, porque a Ana também gravou aqui com a gente 2 episódios sobre o Estação Perdido. Beijo pro George também, que tava com a gente. Então, gente, muito obrigado. A conversa foi o máximo, assim. E é isso. Encerramos por aqui. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Valeu, falou.